Olá, boa tarde. Provérbios, no capítulo 31, do 1 ao 9, a gente vê a sétima parte. O que diz assim, ó? Palavra de Lamuel, rei de Massom, que lhe foram ensinadas por sua mãe, certo? A educação da mãe, a educação de uma pessoa, a educação de uma mãe perante um filho, certo? Ela não é apagada, ela não é esquecida. Ou seja, os conselhos de uma mãe ou os conselhos de um pai para um filho ficam registrados. Conselhos bons de sabedoria de vida. Aqui, na sétima parte de Provérbios, no capítulo 31, do versículo 1 ao 9, a gente vê os conselhos da mãe de Lamuel, um rei, onde ela muito ensinava ele a não roubar, a não mentir, a não lograr, a não beber o vinho da confusão, a embriaguez, não acreditar na mentira, não ir atrás de pessoas, que fosse uma pessoa que usasse de misericórdia com os outros, que falasse a verdade, que proclamasse a palavra de Jesus Cristo. Isso para os dias de hoje quer dizer o quê? Certo? Ali a gente vê a mãe do rei Ramuel. O que é? É o Espírito Santo de Deus que trabalha e age na sua vida com prudência e sabedoria, dependendo da pessoa que abre sua porta para receber a sabedoria, que é o coração, que é o sim para o Senhor. Certo? Aqui a mãe dele são 9 versículos, que ficou registrado na Bíblia, os conselhos, as conversas que ela fazia com seu filho. O que ela ensinava de bom e de melhor para o seu filho, e é assim que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para que passe esses conselhos, essas palavras de geração em geração, para que não percam o Espírito Santo, para que não percam a prudência, para que não percam o comportamento, para que sejam pessoas sinceras em palavras, sábias em conselhos, que não aconselhe a pessoa no mal, fazendo a pessoa acreditar no outro. Certo? Essas palavras que ela está dizendo aqui, é isso, ela aconselhava dessa forma. E você também tem que aconselhar seu filho, sua filha, conversar, explicar. Porque o Espírito Santo que nós temos dentro de nós, ele é puro e verdadeiro. Que não ensina ninguém a mentir, não ensina ninguém a trapacear. Ele não ensina você, sabe, a pisar ou passar por cima de uma pessoa. Nem Jesus Cristo foi menos e foi mais e não pisou em cima de ninguém. Muito pelo contrário. Ele disse para aquele jovem rico: vai, pega tudo que você tem, vende ou dá aos pobres, e terá um tesouro rico nos céus. E ele foi sincero para aquela senhora, ela deu mais do que ela tinha. Deu mais que todos eles, com aquelas 2 moedas. Às vezes, o pouco que você tem, o pouco que você sabe para o Senhor, é como 2 moedas valorosas que você dá e você ensina com amor. Quando você tem demais, sabe, quando você conhece, você acha que você conhece ali, ele foi para Jesus e disse que conhecia os 10 o testamento, mas ele achava que conhecia. Mas faltava ele conhecer alguma coisa ainda, então ele quer dizer que ele não conhecia. Então quando você pensa que você acha alguma coisa, assim nas escrituras que você sabe a mais, certo? Você começa a querer vender, começa a querer trocar, você não quer perder porque dá lucro. Então assim, ó, não perca a chance da tua vida, não perca a prudência, não perca os frutos do Espírito Santo da sua vida. Atrás de conselhos errados, atrás de conselhos que os levam a distanciar do Senhor. Busque sempre a sinceridade e a verdade, como fez a mãe de Lamuel, essa rainha, uma mulher sábia, uma mulher conselheira, que aconselhava seu filho para o bem, como um profeta, como tipo assim o conselho que Samuel dava, que Natan dava, certo? São pessoas assim, de conselhos, pessoas com sabedoria, que levam um filho à frente de um trabalho e que esse filho, ele leva uma nação a crescer. O que é isso? Ele leva a nação, ele leva pessoas a saber o que é certo e o que é errado e sair do erro, sair do pecado. Seja uma pessoa que tenha 2 dons do Espírito Santo, mas use ele com sabedoria e dê de coração. Ensina as pessoas o valor, como eu tenho que cuidar, como é que você tem que dar ele, como é que você tem que ensinar para as pessoas, assim como aquela pobre viúva que colocou as 2 moedas.
no cofre do tesouro, que deu mais do que ela tinha, porque ela soube cuidar do início da sua vida até o fim de sua vida. Então, você pode ter um dom, dois dons, três dons, mas é algo assim valoroso na sua vida, mais do que tudo que se possa imaginar. Aquele jovem tinha riquezas, tinha conhecimento, conhecia os 10 mandamentos, mas ele não tinha aquilo que era para ter. Certo? Então, assim, quando nós acharmos que nós temos alguma coisa na nossa vida, quando nós achar que somos mais que todo mundo, que não é verdade, que não é, que é soberba, vamos olhar para a Escritura. Vamos olhar para a Escritura. Aqui no capítulo de Provérbios, no capítulo 31, os conselhos de uma mãe com filho. Aquele testemunho que Jesus Cristo falou daquela senhora que depositou daquela viúva mais do que todos que estavam ali no cofre do tesouro da igreja, aquelas 2 pequenas moedas. Então, por mais pequena moeda que você seja, por mais pequenininho que às vezes que você seja, às vezes com 2 moedas, às vezes são 2 versículos da Bíblia, se você guardar, se você assim for uma pessoa prudente e você tiver a capacidade de ensinar as pessoas nisso, explicar para as pessoas, você faz algo extraordinário na vida dessa pessoa, que você leva essa pessoa aos caminhos dos céus, você leva essas pessoas na presença de Jesus Cristo. Então, use a prudência. Certo? Sempre pense antes de agir, antes de falar. Não haja loucamente, não beba o vinho da embriaguez, não se deixe levar por essas pessoas, não se embriague com essas pessoas que perseguem e falam, porque você vai se tornar uma pessoa perseguidora, faladora, você vai perder a prudência, você vai perder o fruto do Espírito Santo e o Espírito Santo com seus dons vai se afastar de você, você vai ficar um vaso, você vai ficar uma pessoa seca, uma pessoa vazia. Então assim, sempre aconselha para o bem, assim como a rainha aconselhava seu filho, Lamuel. Seja um Lamuel na vida de pessoas, tá bom? Eu peço em nome de Jesus Cristo que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa rica. E se tiver culto hoje na sua cidade ou escola dominical, não perca, participe. É uma bênção aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Certo? E aqui no versículo de Isaías, no livro de Isaías, aqui na segunda parte, diz assim, ó, livro da consolação, aviso de libertação. São 5 versículos que fala sobre a igualdade. Aqueles 5 versículos do capítulo 40, do 1 até o 5, fala do 1 até o 17, 19, 40, isso, fala até o, aqui diz, do capítulo 40 até o versículo 31. Mas o que me chamou a atenção foi os 5 primeiros versículos, que falam sobre igualdade, sobre nivelar. Aqui diz assim, nivelar os montes. O que é nivelar os montes? As pessoas serem iguais umas às outras. Sabe, não querer ser mais soberba, se deixar levar por engano ou por mentira de pessoas. Sejam pessoas boas, sejam pessoas retas e puras de coração, para que vocês não percam o Espírito Santo, não percam o fruto do Espírito Santo em sua vida, não percam a prudência e não percam a sabedoria. E olhem, ali em Provérbios, no capítulo 31, do versículo 1 ao 9, sobre os conselhos da rainha, os conselhos da mãe de Lamuel. E seja um homem na vida de alguém, seja um Lamuel. E que Deus abençoe você, abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.